E aí, beleza? Nossa, que estranho, agora me deu um negócio meio estranho. Hoje eu vou falar um bagulho que aconteceu hoje, e é isso. Vou dialogar um pouquinho. Hoje, a minha namorada, né, a Bia, nossa senhora, acho que é porque acabou de pegar um, tá muito travado. Meu Deus. Elegante, velho. Tá. Bom, mano, tá. Hoje a minha namorada, ela teve prova de física na Teve prova de física na. Ah, velho, putz, grila. Bom, ela teve prova de física. E aí ela não foi bem, né? Tipo assim, não é o forte dela, matéria de exatas, né? Ela geralmente não vai bem. Só que o problema não é nem esse, mano. É o problema do jeito. Não tem problema, né? Mas o jeito que ela reage quando as coisas não dão certo. Ela tem uma pressão muito grande, como ela faz colégio particular. de de tá dando desprezo pros próprios pais. Tipo, eles nunca falaram isso pra ela, tipo assim, mas ela tem esse sentimento e ela não consegue, tipo, não pensar isso. Tipo, eu já falei várias vezes que é uma pressão desnecessária, que isso daí não ajuda em nada, assim, ela. E aí eu comecei a pensar, mano, porque eu já estive na idade dela, eu já fui muito semelhante, porque com o tempo eu sei que você, jovem, vai achar que você não amadurece e tudo mais, mas com o tempo você amadurece sim. Eu amadureci muito e ainda acho que tem muito para amadurecer no futuro. E também entendi outra coisa. Quanto você vai ficando meio. Que hoje em dia, sim, eu tenho 20, né? Eu já tenho uma experiência muito mais de adulto. Até porque as coisas foram diferentes para mim, né? Do que foram para ela e vice-versa. Por conta que eu não. Minha família ela não tem uma condição financeira. Ela é classe média, tem uma condição legal, mas eu não sou rico, né? Eu tive que decidir o que eu ia estudar. Tá meio perdido esse vídeo, mas deixa eu começar então. Ó, é... eu era pequeno e tudo mais. Eu nasci em 2006. Aí o que acontece? O meu pai e minha mãe eles trabalhavam tipo em subemprego, né? Minha mãe sempre foi vendedora e o meu pai, ele puxava jeans. Tipo assim, ah, não sei se na cidade de vocês é forte, mas aqui é forte, tem bastante negócio de jeans aqui. Tá. O jeans, ele minha tia teve uma filha no mesmo tempo que minha mãe teve eu. Então, eu tenho uma prima que tem 4 dias de diferença de mim pra ela. É bem próximo, assim, né? E o que que acontece? Minha tia tava fazendo faculdade de enfermagem na época e tudo mais, então ela precisava trabalhar, não podia ficar parada. Por conta que ia chegar a Giovana e as coisas iam ficar difíceis. Como eu já disse, a nossa condição não era das melhores. Hoje em dia a gente tem uma condição melhor, graças a Deus. Mas não era das melhores, né? Então as coisas eram difíceis. E o que acontece? A gente tem um. Minha tia, minha mãe tem um tio. Minha irmã. Tipo, minha mãe é a irmã da minha tia, desse tio que eu tô falando. Ela tem um tio chamado tio Sérgio, que ele tem uma loja de calçado até que grande, né? Então ele disponibilizava calçado para elas vender aqui em Pérola. Elas compravam a preço de custo dele e vendia pra gente aqui de Pérola, que é a cidade que eu moro. Então, foi sendo assim, né? Eles viraram. Eles começaram a fazer isso, minha tia e meu pai.
Pra ter um dinheirinho a mais, um extra, né? E aí, em 2009, eles estavam vendendo bastante. Falaram, pô, acho que, né? Esse meu tio, que é tio da minha mãe e da minha tia, é irmão da minha avó, né? Ele é o caçula. E um tempo da vida, ele ficou sem casa, né? E foi abrigado pela minha avó. Ela que, tipo, recebeu ele na casa dela, sempre alimentou, deu tudo, assim, tudo como se fosse filho mesmo, sempre cuidou. Então ele, como agradecimento, quando ele começou a ter a condição melhor, né? Porque ele também veio do zero. A loja de calçado dele, ele teve do zero. Aí ele teve isso daí, né? Deixa eu ver rapidinho, espera, eu não fiz o bagulho. Então ele começou a. Ele comprou uma casa nova pra minha avó. E aí minha tia e meu pai chegou no meu tio com uma proposta. Porque ele ia comprar a casa nova e ia pegar aquela casa antiga que minha avó tinha, que ela tinha uma casinha antiga, de madeira e tudo mais. Aí tinha uma loja de calçada aqui já onde a gente morava, né? Chamada Bate-o-Pé. Então, desculpa, fui fechar a porta. Minha mãe e meu pai e minha tia chegou no tio Sérgio com a proposta de trocar essa casa que era dele na loja de calçados, para eles poderem ter uma loja de calçados também e começar a vender. Então foi o que ele fez, ele aceitou, né? Aí eles trocavam e iam pagando para ele o valor da casa de pouco em pouco. E deu muito certo, assim, né? Graças a Deus, a loja cresceu e tudo mais. Mas onde que isso impacta eu? Isso daí foi em 2009, eu já era nascido, eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho pouca lembrança, tipo, de antes disso, por conta que eu era muito pequenininho, né? Mas o que acontece? Quando teve essa loja, eles também, tipo assim, eles perceberam que isso daí poderia mudar a condição da família e tudo mais, e ter uma condição melhor, porque nunca tiveram nada, assim, tipo, não tiveram oportunidade, não tiveram dinheiro nem nada. Então, graças a isso, eles iam poder dar mais oportunidade pra mim, pra minha prima e tudo mais, porque a gente nunca teve essa condição. Mas eu acho que, como meu pai e minha mãe eram muito novos, eu acho que eles nem pensaram nisso, pensaram que ia ser o melhor pra mim no futuro, mas eles não pensaram que às vezes trabalhando tanto assim, eles poderiam se tornar meio ausentes dentro de casa. E foi um negócio que pegou muito em mim, né? Tipo assim, da minha criação, assim. Nos meus 3 meses de idade, eu já ia numa babá que cuidava de mim. Então, como eles ficaram muito distante, essa babá, eu tenho um vínculo com ela de mãe e filho. Não só pra mim, tipo assim, geralmente o povo pensa assim, ah, só pra você e tudo mais, ela nem vê, talvez, desse jeito. Mas não, ela é uma pessoa, assim, indescritível, assim, coração enorme. Sempre fui muito bem recebido na casa dela, muito amor, muito tudo. E, e foi isso, né? Eu tive muito problema, tipo, emocional. Eu não vou saber explicar porque eu não sou muito aprofundado disso. Durante minha infância e minha adolescência em relação ao meu pai e minha mãe. É, pior ainda com minha mãe, porque meu pai ele sempre foi um cara muito quieto. Então eu nunca. Tipo assim, eu sentia falta às vezes de um conselho de pai, mas sei lá, sempre foi muito quieto, eu nunca precisei. Acho que achei que precisava e tudo mais. Mas eu acho que um carinho de mãe falta muito assim na criação de uma criança. E minha mãe, ela sempre foi de me repreender muito, de represália e tudo mais. Sempre gostou das coisas do jeito dela, entende? Então, e ela nunca teve por perto quando eu precisei, né, emocionalmente. Então eu sempre tive esse negócio esse rancor um pouco guardado da minha mãe. Tipo, durante minha infância, eu sempre queria ter um pouco de atenção dela. Eu sempre senti essa falta. Mas quando eu fiquei grande, já não era mais isso. Eu deixei de ter essa falta de sentir essa falta pra ter um rancor e como se ela não gostasse de mim. Como se eu não fosse desejado, entende? E que não é verdade. Na verdade eu era, só que ela não sabia se expressar. Ela achou que dando prioridade, crescendo a loja, trazendo uma condição melhor pra mim, eu entenderia. Óbvio que criança não entende isso da melhor maneira.
Eu tô dando esse contorno gigante, mas vai se explicar. Então eu tive muito problema com isso. Eu fui um adolescente, não vou dizer muito rebelde, mas eu nunca fui o moleque que parava em casa. Eu sempre, como eu nunca. E com o tempo, essa mulher que me criou, eu só fui na casa dela até os 12 anos. Depois disso, eu comecei a ficar sozinho em casa. Então, com o tempo, eu já não tinha mais esse afeto em casa. E tudo mais, eu comecei a muito ir pra rua, esse tipo de coisa, né? Comecei a praticar esporte, fui pra jogos, eu fui um atleta de 2019 a 2023, que foi quando eu parei de jogar, quando bateu a minha idade, né? Eu fiz 18, eu fiz 18 em 2024, mas aí o último 2024 eu já não jogava, né? Então foi meio que aconteceu, né? Eu, eu sempre tive uma falta, assim, meio de tato, de, de ser. Questão familiar, né? Então eu tive muito problema, assim, essas coisas. E um rancor muito grande. E eu também sempre tive muito receio, tipo, como eu era pequeno e tudo mais, e meu pai e minha mãe sempre estavam ocupados, então eu sempre fui uma pessoa que no meu pensamento de criança, que eu não podia dar mais trabalho do que eles já tinham, entendeu? Então eu sempre fui de ficar sozinho, não querer levar trabalho pro meu pai e pra minha mãe, de fazer minhas coisas sozinho, de nunca levar problema pra eles. Então, tipo assim, por mais que eu fui coisa, eu não levava problema pra minha mãe, nem pro meu pai. E aí eu suportava essas paradas sozinho. Isso aí aconteceu até uma época, eu vou contar sobre uma situação, você vai achar que é idiota, que parece meio idiota mesmo. Mas é que às vezes você não entende. É, eu tinha uma bicicleta, né, que eu ia pros treinos e tudo mais, que meu pai me deu. E aí o que acontece? Ela já tava ficando velha e aí os dois freios dela pararam, estouraram. Eu fiquei sem freio. O que que uma pessoa faria? Ela contaria pro pai e pra mãe pra arrumar. E você tem noção, eu não quis, tipo, levar isso nem pro meu pai e pra minha mãe, porque eu achei que eu ia ser repreendido de alguma forma, do mesmo jeito que a Bia pensa sobre ser repreendido. Eu achei que seria repreendido de alguma forma por conta disso, então eu não levei. Eu guardei isso pra mim. E um dia, voltando pra casa do treino, eu acho que eu passei cerca de uma semana sem freio. E quase morri muitas vezes durante essa semana. Eu, eu sofri um acidente muito feio. Eu entrei numa rua, eu não pensei eu não, tipo assim, eu não pegava muito essa rua, então eu não tinha noção de como era uma descida meio que íngreme. E eu não tinha freio. E o fim da rua dava numa avenida e sem fim, tipo assim, era uma rua descendo que dava na avenida e meio que não tinha para onde ir, então eu não podia só ir reto. E mesmo se eu pudesse ir reto, a chance de um carro me pegar era muito grande. Então eu saltei da bicicleta e me ralei, despedacei no chão inteiro. E aí uma outra família que tava passando me levou pro hospital, ligou pra minha mãe e tudo mais, meu pai e minha mãe, que aí também já não tinha como não. Mas você vê como o problema teria sido resolvido se eu tivesse contado pro meu pai e minha mãe sobre isso? Isso que eu era criança ainda. Então eu não trabalhava, não conseguia levar, não tinha dinheiro, nem nada. Nunca tive mesado, esse tipo de coisa, mas se eu pedisse alguma coisa. Nunca fui de pedir também, né? Mas o que acontece? Isso foi um dos acontecimentos por eu ser negligente e não querer levar trabalho pro meu pai e pra minha mãe. E por conta disso eu sofri esse acidente aí, né? Mas o que eu quero dizer? Depois disso eu tive muitos problemas, assim, durante a adolescência, principalmente no meu último ano de escola, por conta que eu tinha vestibular, eu tinha. Eu tive um namoro que não deu certo, eu tive muitas coisas assim que na minha cabeça não rodaram bem, eu tive umas crises de ansiedade, eu passei muito mal. E, como eu disse, minha mãe ela não tinha referência disso, porque ela não tinha presenciado a minha vida, ela não sabia do que estava acontecendo na minha vida porque eu não contava.
porque ela sempre esteve muito ocupada pra mim. Não, quando eu falo assim, eu realmente já, tipo, parei pra ir conversar com minha mãe, mas sempre ela tinha algum problema, tipo, que ela tava resolvendo. Então eu sempre fiquei meio que em segundo plano. Tipo, não é falando, tipo, na maldade, assim, que não sei o quê. É que sempre fui afastado e com o tempo eu parei de ir atrás, entende? Tipo, mãe, não sei o quê. Não, Felipe, agora eu não posso, entende? Sempre foi meio que assim. Então eu tinha um pouco de ressentimento sobre isso, né? Então eu não contei pra ela sobre o que estava acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a namorar essa menina que eu, tipo, o primeiro namoro de adolescência, você pega e fica loucamente apaixonado pela menina, faz de tudo por ela. Minha mãe não gostava da menina. E aí eu comecei a ter alguns problemas com essa menina. Ela realmente não era uma pessoa boa. Não é que ela era uma pessoa ruim, mas ela era uma pessoa mais madura do que eu na época. E eu não soube lidar. Eu não vou pegar e usucrinar a menina, ela que siga a vida dela, eu não tenho nada. Hoje em dia ela é muito bem resolvida. Só que eu fiquei muito mal. E nessa época eu precisava de um pai, de uma mãe pra me aconselhar, pra me dar conselho, pra me direcionar, né? E eu não tive. Eu não culpo muito. O povo vai falar assim: você não fala do seu pai, mas meu pai sempre foi muito quieto. Ele tentou já, só que ele não sabia nem o que falar, entende? Ele não sabia como lidar. Então, foi uma fase assim, pra minha mente, eu fiquei muito mal. E nessa fase também, por conta do meu pai e minha mãe trabalham bastante, né, até hoje. Meu pai teve um treco, deu um treco nele que ele teve um apagão, foi por conta de estresse. E como eu disse, minha mãe falava muitas vezes as coisas sem pensar pra mim, né? Então, quando meu pai teve isso, ele ficou uns dias em casa, né, sem poder trabalhar. Aí ela disse que ela virou pra mim e disse que eu tava estressando muito meu pai, e por isso ele teve isso. Aí você pensa, eu já. Isso é bem pai mesmo, eu fico meio mal só de lembrar. Eu já não contava nada dos meus problemas com meu pai e minha mãe, e aí eles pegam e ela pega e fala um negócio desse pra mim, aí eu fiquei bem chateado mesmo, bem mal, assim, da mente. E eu já tava cheio de problema. Essa minha namoradinha, ela me traiu, eu fiquei muito pior, assim, e minha mãe, como uma pessoa muito madura da qual ela é, né, em vez de me aconselhar, não sei o que, ela só falou, tipo, eu te avisei, mas, eu não precisava ouvir isso, né, eu precisava de alguém ali por mim, né, e aí eu, eu fiquei mais chateado ainda com ela, muito chateado, porque pra mim que ela, não sei, eu não sabia nem como vi- tipo, pensar sobre, tá ligado? Eu fiquei muito mal. Aí, isso aí também que eu tinha vestibular pra fazer, eu fiz todos os vestibular que eu consegui, estudar muita coisa, então foi o que preencheu minha mente. Eu tenho muito gratidão por muita gente nessa época, muita gente adulta que sensibilizou muito com minha dor, que conseguia ver minha dor no olhar. Eu tenho gratidão pelo tio Chico, que é o marido da mulher que me cuidava quando eu era babá, que percebeu que eu não tava bem, que eu tava com a cabeça meio mal, e me chamou para trabalhar com ele. Foi muito bom que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, foi meu primeiro dinheiro trabalhado. Colocou minha cabeça no lugar, que eu tava tendo foco em outras coisas, entende? E aí foi bem isso. Logo depois disso eu também tinha vestibular, eu tenho que agradecer muito a Solange Bernal, porque foi o melhor muito abençoado assim na minha vida, né, nesse quesito. Ela me orientou tudo super assim sobre tudo que eu tinha que fazer a respeito de faculdade, de estudo, por conta que eu tava muito perdido. O povo da minha família não tinha escolaridade, eu tinha que procurar isso do zero. Meu pai e minha mãe também só queria assim, faz vestibular lá, você tem que fazer vestibular. Pega, faz o negócio de vestibular lá, eu levo, eu busco, não tem coisa, mas você pega e vai fazer. Então, eu fiz os vestibulares, passei em todos. Eu passei em Engenharia Civil na UEM, eu passei em Química na IF, eu passei em Física na UFPR.
Só que o que acontece? Todas as faculdades eram fora da minha cidade. Então eu teria que me mudar. E eu sabia que a condição da minha família, não, do meu pai e minha mãe, por mais que esteja melhor, eles não iriam conseguir sustentar duas casas, entende? Sustentar o meu apartamento, ou minha casa lá, pagando conta, pagando mercado, tudo. Então eu optei por fazer particular aqui. E aí eu comecei a trabalhar aqui também para pagar meu particular. Mas nessa época aí eu comecei a fazer psicólogo. Por coisa, né? Por descargo. Eu mesmo peguei e comecei a fazer psicólogo. E foi a melhor coisa. Me ensinou a lidar super bem sobre tudo na vida. Entendi que isso aí não é, que o mundo não iria acabar, que muita gente vive o que eu vivo, entende? Que eu não sou tipo um caso especial e isolado. Eu fiquei muito bem. Eu tenho muita gratidão. Eu sou uma pessoa muito grata, que você consegue ver. Mas, tipo assim, uma época, assim, muitos ensinamentos que eu levo até hoje. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa 100% não ansiosa, mas hoje eu sei lidar muito melhor com as adversidades da vida do que eu sabia lidar na época. Eu fiz todo esse contorno para explicar sobre o que é agora, entende? Sobre a Bia. Mas, tipo assim, é, eu aprendi que minha mãe tinha a história dela, entendeu? Que a pessoa que ela é reflexo de como ela foi tratada na infância dela, de como foi a relação dela com a mãe dela e tudo mais, entende? E que não era de mim certo. Eu já tentei, tipo, conversar com ela pra ter mudança, mas ela tem uma visão antiga e não tem o que eu fazer, entende? É a visão dela. É a história dela. Ela viveu a vida inteira assim. Não é justo da minha parte eu chegar agora e querer cobrar dela ser uma boa mãe, não sei o que, que ela nunca teve um ponto, não falando que ela é uma mãe ruim, mas que ela nunca teve uma referência. Hoje em dia ela já é uma mãe melhor do que a mãe dela foi, entende? Mas ainda foi meio desgastante emocionalmente pra mim. É a mesma coisa com meu pai também teve um pai muito ruim, tananã, tananã. Então, tipo assim, eu não tive muita referência nem de pai nem de mãe, mas eu tive uma criação muito boa da parte da tia Sueli. Tanto que até hoje ela é uma mãe pra mim. Me recebe na casa dela. Quando eu comecei a namorar a Bia, ela quis muito que eu levasse a Bia lá pra conhecer ela. A Bia é de uma família já de uma condição um pouco mais estruturada, uma família mais estruturada. Eu tenho uma relação muito boa também com a família dela. Eu gosto demais do Michel, da Fernanda. Tem uma pessoa das quais eu tenho muito carinho. Mas eu acredito que agora voltando pro problema da Bia, do jeito que ela lida com as provas, com a ansiedade, com o desespero, com a pressão de ter que contar pros pais, depois de todo esse desencargo de história que eu contei pra vocês, eu acho que ela tinha que fazer sim psicólogo, cara. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque todo mundo tem algum problema. Todo mundo. Não tem ninguém assim que você pega e fala assim, pô, essa pessoa aqui, ela não tem problema nenhum na vida. Você não sabe, tá ligado? Então, eu hoje em dia eu acho que eu ainda preciso de psicólogo, ainda tenho problemas, mas eu acho que não tão graves, talvez uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa mais resolvida e o que que eu acho que, tipo assim, e quando você escuta de uma pessoa de fora, agora voltando para a Bíblia, você escuta de uma pessoa de fora, nem sempre você vai ouvir, tipo assim, eu já dei o conselho pra Bia de que ela tinha que tirar isso da cabeça dela, que é uma pressão, que isso ela não tem controle, não tem como o que uma palavra pra você, uma frase pra vocês, ó. O que você não tem controle, você não reflita muito sobre, porque você não tem como mudar. Se alguma pessoa não gosta de você, você não consegue mudar isso. Você não consegue mudar, a pessoa não gosta e acabou. Você só tem que ser a pessoa melhor que você é, você tem que ser quem você é. Você não tem que ser pra agradar aos outros. E do mesmo jeito, vamos supor, você não foi bem em uma prova agora, não tem por que você se frustrar, ficar bravo, ficar triste. Já foi. Estuda pra próxima, cara. Vai ter próximas oportunidades e tudo mais. Então, você vai ter que dar uma estudada. E é a mesma coisa pra mim, sabe? Eu me frustrava muito com as coisas, muito chateado. Me frustrava muito com minha relação com minha mãe, com minha nota. Não, com minha nota não, né? Mas, tipo assim, quando as coisas não davam certo, como meu namoro lá, não deu certo, eu me frustrei muito.
E então eu acredito que para a Bia seria muito bom se ela tirasse primeiramente essa pressão que tem de, eu não tô dando orgulho pro meu pai e pra minha mãe, tudo mais, eu tô dando desgosto pra eles, que não é verdade. É normal. Eu já conversei com eles, eu sei que eles entendem perfeitamente que a Bia não tem muita facilidade com matéria de exatas, mas ela é muito boa nas outras. E eu vejo o empenho da Bia. Ela é uma pessoa completamente diferente de mim. Eu sempre tive uma facilidade muito grande em aprender. Mas a Bia, ela é esforçada, cara. Ela pega e se ela precisar passar o dia inteiro no quarto estudando, ela vai passar e não vai ter distração. Ela não vai ficar, tipo, no TikTok. Ela é uma pessoa, tipo, diferente. Muito melhor do que eu fui. E ela tem que ser mesmo, por conta que ela quer medicina. Ela quer cursar medicina, ela vai ter que estudar bastante para poder cursar. Então, o que que eu posso dizer sobre? Eu acho que a Bia devia fazer psicólogo. E qualquer um deveria fazer psicólogo, eu acho. Ficou meio embolado assim. Espero que vocês estejam entendendo. É, Mas é meio que isso, entende? Eu acho que ela deveria fazer psicólogo por conta que eu acho que todo mundo deveria fazer. É um. Deixa eu fazer umas tochas, né? É algo muito bom, assim, pra alma, porque você clareia a mente. Bom, basicamente o que eu queria falar no vídeo era isso. Era algo do qual eu tava refletindo. E que também não dá pra culpar a Bia, por conta que o que eu passei em 2023, ela tá passando agora. Entende? É, do mesmo jeito que eu passei. Só que eu acho que isso, né? Às vezes ouvir, fazer um psicólogo, acho que ajudaria bastante ela a entender essas emoções, entender essa pressão. Mas alguém bom. O ruim é que eu não sei, provavelmente o tratamento de uma psicóloga com uma mulher vai ser diferente do que foi comigo, porque a Samantha, um beijo pra Samantha, adoro ela. Ela falou rasgado comigo pra poder entender, né? Entender que como era e como ia ser, entendeu? Por isso que eu acho que eu entendi tão bem, ficou gravado assim na minha mente. Então, bom, acho que era isso que eu queria falar, que eu queria comentar, né? Muito obrigado aí por se você viu o vídeo até agora. É isso. Tamo junto. Muito obrigado.